Agora espaço para o repórter Marcelo Matos. Olá, Pedro Correia rebate Lula, confirma desvio da Petrobras em forma de propina ao PP, em mais um depoimento marcado pelo confronto do juiz Sérgio Moro e a defesa do ex-presidente. Eu, o ministro Zé Disseu, o presidente Lula e o deputado Pedro Henrique. Perfeito. Eu gostaria, inclusive, de anexar depois essas fotografias para mostrar no processo de que eu não era um desconhecido do presidente Lula, como ele afirmou que não tinha nenhuma relação comigo. Eu vivia no Palácio do Governo, no Palácio do Planalto, porque eu era presidente do partido e, consequentemente, participava pelo menos 2 vezes por mês das reuniões do Conselho Político. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, chegou a afirmar que o juiz Moro colocava palavras na boca da testemunha. Estava faltando alguns aspectos. Então eu disse a eles que eu queria colaborar e queria testemunhar. Eu quero saber se o depoente confirma esta informação. Já respondeu, doutor. Ele já respondeu, isso aí já ratificou. Não, o senhor não precisa dizer nada, o senhor já ratificou. O senhor vai negar que a testemunha responda essa questão? Doutor, ele já ratificou. O senhor não falou que não foi aconteceu? Ele acabou de explicar de novo. Vossa Excelência está colocando palavras na boca da testemunha. Ele estava explicando uma outra situação. Querendo interpretar essa questão de aspecto de uma forma, doutor, daí faça isso nas suas alegações finais, doutor. Estou querendo induzir a testemunha a dizer que Vossa Excelência que está impedindo a testemunha de responder uma pergunta relevante que a defesa faz e uma pergunta pertinente. A defesa está confundindo a testemunha. Bom, Vossa Excelência que parece estar respondendo no lugar da testemunha. Ela já ratificou, doutor. Tem mais alguma pergunta? Seja não indutiva a testemunha? Nenhuma pergunta que eu fiz é indutiva. O doutor está querendo confundir. Doutor, coloque nas alegações finais essas razões aí. Certo. O senhor pode confirmar, doutor Pedro, o senhor teve efetivamente o seu mandato parlamentar cassado em 2006 por quebra de decoro? Sim. Certo. Sim. O senhor já foi condenado por esse juízo? Está indeferido, doutor. Isso é fato que não precisa ser indagado a testemunha. A defesa está querendo o quê? Humilhar a testemunha, doutor? Não, Excelência, eu fiz uma... Você está querendo humilhar a testemunha. Eu fiz uma contradita. Isso são fatos notórios. Nós colocamos isso já no começo. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de esclarecer que o Código de Processo Penal estabelece alguns requisitos para testemunhar. Então a defesa tem o direito de fazer a sua prova. Foi feita a contradita no começo. Tem alguma pergunta sobre fatos? Eu fiz as perguntas. Se as perguntas, infelizmente, incomodam, eu lamento. Mas eu já fiz as perguntas e não tenho mais perguntas a fazer. Que bom. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente do PP, Pedro Correia, reafirmou a indicação política de Paulo Roberto Costa na Petrobras durante o governo Lula para a máquina de propina do Partido Progressista, via empreiteiras contratadas pela estatal. Não é a primeira vez que se vê esse desentendimento entre o juiz Sérgio Moro, o professor Vila e Joseval, com o advogado Zanin, né? Cristiano Zanin. É uma estratégia da defesa, pura encenação, não vai dar nada, né? Isso vai depois para Porto Alegre, na segunda instância. Defesa, mas não há cerceamento. Perfeito, é verdade, você tem toda razão, mas não vai acontecer nada lá na frente. É uma encenação que a defesa está fazendo porque sabe que o seu cliente vai ser condenado. O Lula é bandido. Não é só culpado, ele é bandido. Ele está um pouco à frente do culpado. É o chefe do Petrolão, ou como prefere o Ministério Público Federal, é o comandante máximo da organização criminosa. A organização criminosa tem nome, chama-se PT. Em suma, a questão toda, essa encenação foi no depoimento do ex-deputado Pedro Correia, que confirmou a sua relação muito próxima com o então presidente Lula, e depois teve o Emílio Odebrecht, que detalhou todas as relações que ele teve com Lula, a questão do terreno do Instituto Lula, todas as contribuições, entre aspas, com todas as aspas do mundo, que ele deu ao Partido dos Trabalhadores e que deu também ao Lula. Portanto, nós estamos falando de um criminoso e de uma organização criminosa. Vale destacar também, aí já não em relação ao Odebrecht, mas em relação ao grupo JBS, que na delação dos irmãos Batista, os 10 partidos que mais receberam dinheiro da JBS, o primeiro é o PT, que recebeu da JBS, só para vocês registrarem isso em reais, recebeu 616 milhões de reais. Vocês não ouviram errado. O PT, não estão falando
os personagens do PT, Lula, Dilma, Manteiga, vulgo Laticínio, etc. Não. O partido recebeu 616 milhões de reais. O segundo foi o PMDB, 453. O partido, não o Coronel Lima. Viu, Coronel? Estou aguardando o senhor. O senhor recebeu 1 milhão aí na Vila Madalena. Como é que, Coronel, que o senhor olha para as pessoas na rua, Coronel, e da sua família? O senhor pegou 1 milhão, dinheiro roubado, Coronel. O senhor é um coronel da Polícia Militar da Reserva. O senhor foi sustentado pelo pelo dinheiro do contribuinte para defender a sociedade. O senhor passou a mão em 1 milhão para o presidente Temer, Coronel. Bem, só para lembrar, eu vou lembrar até o senhor aparecer. O senhor não pensa que eu tenho medo, não. Vou falar no nome do senhor. E só para concluir, o terceiro partido que mais recebeu dinheiro do grupo é o JBS. Primeiro o PT, 616 milhões de reais. Segundo o PMDB, 453 milhões de reais. E o PSDB com 90 milhões de reais. E depois tem uma série de outros partidos e tal. Então o Odebrecht é outra empresa, né? Vamos só lembrar, porque é tanta corrupção que eu sei que o ouvinte até acaba se perdendo. Vez por outra a gente até acaba se confundindo. O Emílio, como a gente tivesse algum tipo de intimidade com ele, que era o presidente da empresa, tal, é aquele que então cuidava dos assuntos da empresa e da relação com Lula, porque o Marcelo, o seu filho, cuidava da gestão da empresa, mas quem fazia o contato com Lula é o Emílio Odebrecht, e no caso do depoimento dele ontem, é o terreno do Instituto Lula, tal. É mais um ato de corrupção que o chefe da quadrilha do PT cometeu.